Boa tarde. Hoje é o dia 24 de junho de 2021 e esta é a segunda entrevista concedida por Almiro Sagaz Evaristo, estudante de medicina da URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. A primeira entrevista foi concedida no dia 18 de setembro de 2020. E hoje, neste momento, nós temos a equipe de entrevistadores composta por mim, professora Carla Simone Rodegueiro, do Departamento de História, e pelo estudante Felipe Nunes, do curso de História da URGS. Agradeço a presença, a disponibilidade do Almiro e a colaboração do Felipe, que passa a ler o termo de esclarecimento e consentimento. Bom, agora irei fazer a leitura do termo de consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e você pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será divulgada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentiu confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Sim, concordo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Então, está lido o termo de consentimento. Você está mutada, professor. Está no mudo, prof. Desculpa. Deu. Então, eu agradeço a leitura do termo, Felipe. Estamos muito satisfeitos em poder te reencontrar, Almiro. Essa segunda entrevista, ela faz parte de um desdobramento do nosso projeto, que tem como meta entrevistar 50 estudantes com perfil de baixa renda e ou familiares desses estudantes da graduação da URGS, a respeito das suas experiências sobre a pandemia e como a pandemia se alongou desde que o projeto iniciou e desde a nossa primeira entrevista em setembro. Nós definimos que iríamos reencontrar todos aqueles e aquelas estudantes que estivessem dispostos e dispostas, aquele grupo que concedeu as entrevistas no momento inicial do projeto, que foi ali por agosto, setembro, outubro. E a nossa intenção é compreender o que se transformou entre aquele momento e o que nós estamos vivendo hoje. Então, a primeira questão que eu gostaria de te propor é que tu tentasse nos mostrar, nos contar o que mudou na tua rotina desde setembro de 2020 até agora, junho de 2021, por conta da pandemia. Bom, mudou bastante coisa, né? Na primeira ocasião, eu estava na minha cidade, em Governador Sul Ramos, Santa Catarina. Agora eu estou aqui em Porto Alegre. Eu voltei a ter aulas práticas, agora eu entrei no internato, agora no mês de junho, então a gente tem uma rotina diária no hospital. E essa, acredito que tenha sido uma das grandes mudanças.
e a minha rotina agora ela tá mais voltada às práticas assistenciais do hospital de clínicas. Eu acho que essa é basicamente a minha rotina atualmente, Ok, segunda a sexta. sim. Então, Almiro, tu comentou que está no internato agora, né? Está tendo atividades práticas, cria uma rotina já com atividades presenciais. Eu queria saber como é que foram os 2 semestres de ensino remoto, qual foram as tuas expectativas em relação a ele, se cumpriram as expectativas, se tu conseguiu acompanhar bem, como é que foi esse período? Bom, até assistindo a outra entrevista, eu percebi assim, que eu estava bem otimista com a questão do ensino remoto, mas é porque a gente estava completamente assim, sem nada, então era o que a gente tinha para se agarrar. Mas já no, a entrevista foi em outubro, já para outubro mesmo, a gente retornou com as práticas no hospital, elas estavam bem reduzidas, mas práticas assim no contexto do semestre para acadêmicos mesmo, e foram bem escassos, assim, mas a gente teve a maior parte do semestre de modo remoto, as aulas teóricas e tudo mais, e apesar de preferir, obviamente, gostaria muito de poder estar tendo a aula presencial, eu acho que entre não ter nada e ter isso foi importante para não ter perdido o costume, né, de estar estudando. A gente, apesar de não ter sido um proveito máximo, foi certamente bastante proveitoso. Alguma coisa pôde ser aproveitada e isso foi importante, né? Entre ganhar isso e não ganhar nada, certamente eu achei favorável nesse sentido, apesar de que, como eu já, já vinha reclamando, os professores eles acabaram puxando um pouco mais, assim, pela questão de a gente estar nesse ensino remoto, eles tinham uma grande preocupação com os alunos colarem nas provas e coisas assim do tipo, então as provas elas acabavam sendo muito mais difíceis do que elas precisavam ser, assim, do que elas seriam em condições normais, que já eram bastante difíceis. A gente teve bastante carga horária de aulas, assim, para tentar compensar a redução das práticas, e eu acho que se fosse nessas condições e no presencial, né, nesse nível assim, de provas e de carga horária teórica, teria sido insustentável, eu acredito. Assim, o que tornou sustentável foi o fato de a gente ter aulas gravadas, que você pode ver depois várias vezes, ver no 2.0, que você tem uma rotina que, apesar de você ter que estar atento à aula, você também está na sua casa, você consegue tá mais descansado, por um lado, então acho que acabou facilitando, mas foi, olhando para trás agora, eu vejo como foi difícil, assim, a adaptação, e que no começo eu estava animado, porque eu preferia isso a não ter nada, mas realmente foi pesado. Você sentiu se isso também foi uma avaliação dos colegas da turma? Sim, bah, no começo tinha bastante gente feliz que podia estar, sei lá, voltar a estudar, sabe? Mas eu fico me imaginando como que seria se não tivesse o internato agora, que é uma garantia de que a gente tá todos os dias no hospital, que a gente tá presente fisicamente no espaço e exercendo os nossos conhecimentos. Como ia ser difícil continuar fazendo isso, sabe? Eu acho que é uma sensação coletiva, assim, porque semestre passado, o semestre acabou em maio, já não tava ninguém mais aguentando muito, assim, a gente tava, tipo, só pro mês de agora em diante que a gente não ia ter que se estressar mais com prova e com aula online e com essa flexibilidade de horários que às vezes se voltava muito contra nós, né? Sim. Vocês não tiveram práticas no semestre passado? Tiveram algumas? Tivemos, a gente teve, no sétimo, a gente teve
muito poucas, eu tive acho que umas 6, e semestre passado a gente teve mais. Mas, ainda assim, todas as disciplinas que tinham aulas teóricas, a gente mantinha online, né? A nossa prática era presencial no hospital, e algumas disciplinas tiveram, né, uma capacidade ainda assim reduzida, que não houve muito aproveitamento, né? Foi uma redução muito grande comparado com o que deveria ser, né? Com a experiência que a gente deveria ter tido. Sim. Almiro, na outra entrevista tu tinha comentado sobre a tua relação com os colegas e até com teu próprio namorado durante o período de isolamento. Nós gostaríamos de saber o que mudou de lá para cá, né, de setembro até agora, junho, e se tu acha que foi uma mudança positiva, se foi uma mudança negativa, se aproximaram mais, se diminuíram a presença um do outro. Nós gostaríamos de saber como é que está a tua relação com teus amigos e com teu namorado. Eu acho que foi positiva a mudança. Acho que teve uma aproximação maior à medida em que a gente voltou a ter práticas no hospital, porque são meus amigos da faculdade, principalmente os amigos que tenho aqui são amigos da faculdade. Então, a gente passou a se ver mais no dia a dia, e agora no internato a gente se vê todos os dias, né? A gente tem atividades juntos. Então, foi positivo com meu namorado também, porque ele também está no internato em medicina aqui da URGS, então a gente tá, né? A gente já tem uma rotina juntos aqui, então me sinto mais próximo das pessoas que eu gosto agora. Eu acho que isso foi bastante positivo em relação a como estava antes. Eu penso, nossa, se eu continuasse assim daquele jeito, por mais que a gente estivesse próximo ali na aula online e no WhatsApp, assim, era um distanciamento muito grande, né, comparado com o que a gente costumava ter. A gente ainda não tem aquilo de volta, mas certamente muito mais do que era naquele período da pandemia. E eu acho que se continuasse daquele jeito, a gente ia ter bastante sofrimento, assim, por estar longe das pessoas. Bom, essa tua fala permitiria abrir dois caminhos. Um, falar mais sobre a questão desse internato, e outro, falar mais sobre a relação, por exemplo, com a família, que você, no caso, está mais próximo dos amigos, do namorado, e está mais longe da família. Podemos continuar falando sobre a família, mas depois eu gostaria de voltar a falar sobre as práticas do internato. Como é que ficaram os teus pais, os teus irmãos? Como é que foi essa rotina de ir e vir de Celso Ramos até aqui em Porto Alegre? Ah, teve bastante preocupação. Meus pais até agora não foram vacinados, então, mas eles também sentem muita saudade. Então, é diferente, porque das outras vezes eu ficava longe, mas eu ficava por menos tempo. Eu ia, sei lá, a cada 2 meses eu conseguia um final de semana para ir, sabe? Eu tinha férias. E só que agora, além de estar numa rotina muito puxada, por exemplo, eu consegui ir agora no meu aniversário. Eu não ia, tipo, há 4 meses ver eles, mas foi porque era meu aniversário mesmo, porque não, não tem muito espaço para, né, fazer uma viagem de final de semana, ir lá e voltar, e com toda a rotina que às vezes se estende até o final de semana. Mas além da preocupação de estar indo visitar minha família, sabendo que eu tô todos os dias no hospital, né? Tem uma circulação muito grande de pessoas e atende, né? Muitos pacientes COVID, apesar de eu não estar agora diretamente atendendo pacientes COVID, e que mesmo eu estando vacinado, eu ainda posso transmitir a doença para os meus familiares. Então, nesse sentido, né? Eu tento, eu fico numa posição muito difícil, porque eles querem muito me ver, eu quero ver eles, mas a gente não tem o tempo e também não tem a segurança de tá se vendo, né? Meus pais, minha família, assim, mais próxima, graças a Deus, não teve, assim, infecção de coronavírus até o momento, mesmo não estando vacinados, Bom, mas teve um primo, assim, da minha mãe que faleceu recentemente. Foi, assim, uma perda muito grande para a família toda. A gente era uma pessoa muito boa, muito querida, a gente não estava contando com isso, porque ele estava até melhorando, assim. Mas meus pais, meu pai continua empregado, e minha mãe arrumou um emprego recentemente. Ela estava afastada do trabalho, ela sim.
conseguiu se desligar, ela melhorou bastante da doença dela e agora, esse mês ela arrumou um emprego novamente no supermercado. Ela trabalha fazendo a limpeza no mercado e ela tá bem feliz que ela conseguiu um emprego rápido, né? A gente estava com muita Sim. insegurança a respeito disso. E então, a gente tá bem, eu acho. Só o meu irmão mais velho, que a minha mãe da última vez já tinha se queixado, assim, de não poder ver ele, ela continua sem poder ver ele Sério? esse tempo todo, assim. Teve um dia que ela conseguiu, assim, eles deixaram, porque realmente fazia muito tempo, né? Abriram uma exceção, assim, mas ela não viu ele mais desde então, né? E meu irmão meu irmão mais novo, ele tá na escola, né? Então ele tem aquela questão de uma semana sim, uma semana não, como eles estão fazendo lá, que também é uma preocupação, né? Pela questão da contaminação com coronavírus. Sim. E mesmo trabalhando, os teus pais saindo de casa todos os dias também acabam ficando numa situação de Sim, risco, né? sim, a minha mãe comentou, né, esses dias, ontem, que uma colega de trabalho, que ela trabalha todos os dias, ela tá afastada porque tá com suspeita de coronavírus, sabe? Isso é uma preocupação grande que acaba surgindo, porque parece, sim, que no ano passado, até certo ponto do ano passado, parecia uma coisa que você via acontecendo bastante, mas que estava distante, e daí, nesse momento, tem tantas pessoas próximas, tantos amigos que eu conheço que perderam pessoas, e pessoas da minha família que são mais distantes, que também adoeceram, que faleceram, que eu acho que a preocupação é muito maior, mesmo tendo a esperança, né, a perspectiva das vacinas. Eu acho que nesse sentido a preocupação ela acaba sendo ainda maior. Sim. Miro, bom saber que tu já estás vacinado, né? Provavelmente os teus colegas também de internato também já estejam Sim. vacinados. Eu queria que tu contasses pra gente como é que é a tua rotina no internato, porque é uma mudança bem grande, né? De estar somente no ensino remoto emergencial e ir para as práticas diárias do dia a dia, né? Sim, é um choque muito grande, porque inicialmente ao longo do curso, a gente vai ah, intensificando a nossa quantidade de práticas, meio como que uma preparação para o internato e adquirindo cada vez mais autonomia nessas práticas, até a gente, né, ter esses últimos 2 anos nos quais nós somos mais protagonistas no hospital, né, na prestação de assistência. Só que a gente perdeu isso, a gente perdeu muito disso, porque quando a gente estava vendo a clínica, né, a parte é, maior, assim, da formação em medicina, que requer um contato com o paciente, sem dúvidas, né, muito importante, a gente foi privado disso e a gente não conseguiu recuperar isso até agora. E os outros 2 semestres, eles conseguiram uma quantidade de práticas muito pequena e com uma autonomia não muito grande, né, do acadêmico. Ah, então, acabou sendo um choque de realidade, assim, numa semana você está tendo aula online e tendo uma participação super restrita no hospital, e daí, na outra, você já está no ambiente no qual é esperado que você saiba ter uma postura de médico, quase médico, de médico em formação, de um interno, de fato, só que foi perdido muito tempo, muita maturidade que é ganha nesse nesse tempo, né, de práticas na vida acadêmica. Parece que a gente vai subindo, né, de degrau em degrau, só que agora a gente tem que pegar um elevador, só que não tem elevador, né? Então, eu fiquei um pouco chocado, não tanto quanto eu imagino que outros colegas tenham ficado, porque eu comecei no internato em psiquiatria, um sorteio de diferentes áreas, né? Eu comecei na psiquiatria, no qual o nosso papel ele ainda não é tão essencial quanto outras áreas, nas pessoas alunos que começam atendendo em UBS ou na própria CTI do hospital, tem uma rotina de atividades bem extensa e é esperado bastante deles, né? E eu me preocupo em relação a isso também, né? Porque a gente teve uma defasagem, né? Que não pode ser negligenciada. Imagino o quanto é desafiador.
E como são os protocolos de segurança, higiene? Até que ponto vocês têm contato com pacientes de Covid ou com, funcionários e médicos que trabalham com esses pacientes? Ah, ah, eu acho que o hospital ele fez um sistema assim de restrição de circulação, de realocação, de assistência muito bom durante a pandemia. E os internos, eles são uma parte importante disso. Eu já cheguei com sintoma respiratório na UBS, fui atendido por colegas meus. A gente, enquanto estudantes de medicina da informação, assumimos um papel fundamental de ir para o hospital. Nós somos essenciais e eu acho que em determinadas áreas nos mostramos ainda mais essenciais. Eu falo isso no coletivo, né? No caso, o pessoal que estava lá, eu não estava nessa função ainda. E isso eu acho uma coisa importante, né? Nós, dependendo da área que estamos passando, nós não vamos ter contato nenhum com pacientes Covid, mas, por exemplo, eu uso bastante o exemplo da UBS, nós tínhamos internos que estavam ali na linha de frente, triando pacientes de Covid, ou na CTI do Covid, na equipe assistencial, ajudando. Então, eu vejo com um olhar muito positivo, assim, apesar de que no início, né, essa posição, essa atividade, né, ela foi necessária antes, né, antes mesmo de estarmos vacinados e de se conhecer muito bem, né, com qual doença a gente estava lidando, mas agora a segurança ela é muito mais garantida nesse sentido, porque todos os internos estão vacinados já com 2 doses. Ah, que bom. E, claro, a gente tem toda a disponibilidade de EPIs, isso é uma coisa que nós temos, sem dúvida, ali no hospital, assim como qualquer outro funcionário que está prestando assistência a pacientes COVID. Tu ainda continuas na parte de psiquiatria? Sim, eu comecei em janeiro. Agora, no nono semestre, a gente fica um mês em cada especialidade, então eu estou terminando agora, e daí, no mês seguinte, eu vou pro estágio em trauma, né, que ele é feito no Hospital de Pronto-Socorro. Bom, Ok. E Almiro, então, agora voltando para uma outra questão que você colocou, que uma pessoa, um primo da sua mãe faleceu. Você poderia nos contar um pouquinho como é que foi a história dele? Falar um pouquinho sobre ele? Eu não tinha um contato muito próximo com ele, ele foi um amigo de infância da minha mãe, eles foram criados juntos. A família da minha mãe inteira, tipo, adora ele, e ele era uma pessoa muito importante. Eu percebi isso quando ela veio me comunicar, né? Ele tá, nosso primo tá internado, e daí eu falei, nossa, eu não sei se eu me lembro dele. E daí ela começou a contar, e daí eu comecei a me lembrar um pouco. Mas ele era um vizinho também, e era uma pessoa muito boa, e ele, inclusive, se contaminou dando carona para um amigo. Ele estava ajudando um amigo que não tinha como se locomover, e daí depois foi se saber que ele estava infectado, e daí depois de alguns dias ele acabou descobrindo que ele estava doente, e foi piorando. Ele foi para o hospital, ele ficou mais ou menos um mês, assim, em CTI, eu acredito, e naqueles altos e baixos, né? Todo dia, toda semana eu recebia ali pro WhatsApp um boletim do médico ali, que eles têm essa função, né? No CTI, como não pode ter visitas, a comunicação às vezes acaba se dando por telefone, né? Daí eu recebia os áudios, assim, da equipe médica que me encaminhavam e perguntavam, olha só como é que ele tá, o que você acha que vai acontecer, como é que você acha que ele tá indo? E ele parecia que ele estava ficando melhor, assim, nas últimas semanas. Ele estavam até falando em estubar ele, se ele continuasse reagindo bem, mas não foi o que aconteceu, assim, subitamente ele teve uma piora, ele acabou falecendo, e foi uma tristeza muito grande, assim, para a família, principalmente para minha mãe, para as minhas tias que eram mais próximas dele, para a família dele. Não era algo esperado, assim, né, e o jeito que aconteceu, né, ele se cuidando sempre, foi dar carona para uma pessoa que ele gostava, que no vizinho também que ele conhecia, e acabou
se infectando. Sinto muito. Muito também. Isso teve alguma relação com a segunda onda, aquele pico que a gente assistiu em março e abril? Sim, ele faleceu agora no início do mês, então ele havia se contaminado pelo mês de abril, pelo mês de abril. E foi justamente numa fase que a gente não estava muito, a gente nunca esteve muito bem, né? Mas eu acredito sim que tenha relação com esse, com o período que a gente estava tendo um aumento de casos e que estava sendo, não sei, parece que a gente já fica tão anestesiado que ninguém mais repara muito se a curva está subindo ou descendo. As pessoas, às vezes, elas veem que o sistema de saúde ele trabalha tanto para aumentar a capacidade de leitos para absorver a demanda e às vezes a sociedade, as pessoas da sociedade em geral não percebem o esforço que está sendo feito para que a situação não se mantenha aparentemente tão ruim. Eu acho que isso causa uma falsa sensação de segurança nas pessoas às vezes. Eu acredito que tem relação. Na tua primeira parte da entrevista, que foi em setembro, nós tínhamos passado pela primeira onda, né, da Covid, e agora nós passamos só recém pela segunda. Quais mudanças tu percebe, assim, não só no teu dia a dia, mas na questão do isolamento de outras pessoas, de colegas, de familiares? Tu achas que mudou muita coisa na questão do isolamento mesmo? Eu acho que um pouco, talvez na percepção. Eu assistindo a entrevista, eu vejo que eu tava muito no vibe, tipo assim, as pessoas já estão meio cansadas, já estão meio que saindo, e, e isso é compreensível, não que elas estejam desrespeitando a quarentena, mas que haja um sentimento coletivo de, poxa, eu não aguento mais isso, sabe? Mas, conforme a gente vai vendo o desenrolar das coisas, a gente tem cada vez mais certeza de que isso é importante, né? A gente já sabia antes que isso era importante e agora, com a coisa cada vez se aproximando mais da gente, isso isso vai dando um choque de realidade muito grande. E eu vejo isso com os meus amigos mais próximos, eu vejo que as pessoas foram perdendo pessoas que eram importantes para elas e isso fez elas perceberem que era para ser levado a sério, que o isolamento social é importante, né? Que não acabou só porque está acontecendo há bastante tempo e que as pessoas isso ainda pode chegar em quem você ama, isso ainda pode chegar em você. E eu acho que não era o que ninguém queria, né? A gente queria que as pessoas se conscientizassem porque elas sabem que isso é importante, porque as pessoas estão morrendo, mas a partir do momento que as pessoas que são importantes para você estão morrendo, parece que isso, infelizmente, acaba sendo o que faz as pessoas levarem mais a sério o isolamento. Eu tô vendo isso. Eu acho que eu via muito mais meus amigos saírem mais pro final do ano passado, começo desse ano, do que agora, porque agora as pessoas perderam familiares. Então, tu tens uma visão, digamos, otimista de que a perda dos próprios familiares ajude a conscientizar. Às vezes eu tenho dúvida se isso realmente acontece, porque é tanta gente que está morrendo e ainda assim é tanta gente que está saindo para a rua para aglomerar, para festejar, que não está se cuidando, que está negando. Eu tenho bastante dificuldade de entender se são outras pessoas, né? Ou o que que acontece? Sim, eu também me pego me perguntando isso, porque mas parece que nunca houve um momento em que isso não iria acontecer. Parece que houve um momento em que o poder público esteve mais controlador a respeito dessas questões e que isso era muito mais mal visto, mas que em nenhum momento da pandemia as pessoas deixariam de estar fazendo isso se lhes fosse permitido, sabe? Eu acho que as pessoas
Então, na medida em que o tempo vai passando, também vai se criando uma certa normalização disso, sabe? Mesmo que as pessoas que conhecem alguém que perdeu alguém, elas podem, por outro lado, também cada vez lidarem com isso de um jeito mais menos empático, e justamente porque isso está acontecendo com tanta frequência, realmente. Sobre o isolamento e a questão das autoridades municipais e estaduais, tu que transitou, né, nesse período entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quais as diferenças que tu percebe entre a relação do governo catarinense e do governo gaúcho? E também, quais medidas tu acha que deveriam ter sido tomadas lá no início para que essa pandemia tivesse tido menos mortes? Tu como estudante de medicina, no caso. Bah, eu ficava muito abismado porque eu tinha a sensação de que eu vim aqui para Porto Alegre na pandemia e eu estava assim numa cidade abandonada, mas assim, no bom sentido porque as pessoas estavam em quarentena em dado momento, e eu via meus conhecidos em Santa Catarina saindo para restaurante, indo na praia, e isso me chocava um pouco. Então eu tenho essa crítica assim à atuação do governo estadual de Santa Catarina na contenção da pandemia. Eu acho que é muito tardio e é muito insensível, de certo modo, sabe? Enquanto não está sendo urgente, enquanto não tem lotação máxima de leito, você não precisa estar fazendo alguma coisa, mas aí as pessoas continuam morrendo, aí continua sendo necessário incentivar o distanciamento. Eu acho que por ser um estado que tem uma economia muito dependente do turismo, da circulação de pessoas, acabou, não sei se foi isso, mas também muito pela mentalidade das pessoas mesmo, acredito. E aqui eu acho que foi melhor nesse sentido a atuação do Estado, né? Eu achei interessante essa questão do distanciamento controlado. Eu acho que, infelizmente, os municípios às vezes, né, têm interesses que acabam discordando, né, tipo, indo na contramão da vida das pessoas e negligenciando, né, a necessidade de restrições, mas que foi uma coisa um pouco mais levada a sério, e a própria questão da vacinação, ela foi muito mais rápida, foi muito mais importante aqui, e, e eu sinto essa diferença, assim, de condução da pandemia. Eu acho que aqui acabou sendo melhor, acabou sendo mais positiva. Tu tens o dado de quantos mortos por Covid em Santa Catarina até agora? Eu não lembro de cabeça quantos mortos por Covid em Santa Catarina, mas se eu não me engano, foram menos em número absoluto, foram menos em número absoluto do que aqui. Acho que foi um dos menores foi o menor da região sul, se eu não me engano, mas é um estado menor também, né? Claro, claro. Mas em número de contaminados foi uma loucura. Sim. Eu achei bem interessante a tua fala a respeito da expectativa de que o sistema de saúde abrisse cada vez mais leitos, né? Porque me parece que isso também ajuda a entender o desleixo da população em relação aos cuidados, porque como o sistema é tão bom, né? É tão capilarizado, ele vai absorvendo, dando conta até o momento em que explode, né? Mas até ele entrar em colapso foi um longo tempo em que ele foi dando conta, né? E criando a sensação Sim. de que, bom, tá se resolvendo. Se você pegar, você vai para o hospital e o hospital vai sempre abrir uma vaga a mais. Sim, parece que as pessoas, elas negligenciam todo esse esforço e confiam muito no... Eu não sei, ou elas idealizam que
não há risco, não há perigo, porque o sistema não está em colapso. Se não fosse feito esse esforço gigantesco que foi feito, o sistema já estaria em colapso há muito, muito tempo, né? E imagina você querer se basear na quantidade de pessoas que internam, que estão numa CTI, para dizer se está tudo bem ou não está. Eu acho isso muito frio, eu acho isso péssimo, sabe? Se a gente achar que tá ok, né? Se basear, usar isso como parâmetro, a gente está falhando como sociedade, porque não está bem, né? As pessoas estarem indo para UTI. Sim. Quando fica 90% de ocupação, as pessoas respiram aliviadas e voltam a viver normalmente, porque não está 115, 120, 140%. É uma loucura. Almiro, em relação à vacina, lá na tua entrevista de setembro, tu falavas a respeito de um sentimento assim um pouco dúbio, de que era preocupação no desenvolvimento de uma vacina de uma forma muito rápida, em períodos muito curtos de tempo, e por outro lado, da urgência de que se tivesse uma vacina, né? Então, eu queria que tu nos falasse um pouquinho como que tu te sente em relação à questão das vacinas hoje no Brasil. Sim. Sim, assistindo, eu vi aquilo e eu acho que naquela época a gente tinha muito mais desconhecimento e eu compreendia as pessoas terem medo da vacina que ia aparecer do nada, ia salvar a todo mundo e em tão pouco tempo e sem ter conhecimento de como que isso seria feito. Mas acho que hoje a gente já não tem mais muito por que querer ficar com o pé atrás, né? Eu fui voluntário dos testes da vacina assim que disponibilizaram, assim que saiu o estudo no Hospital de Clínicas. Eu tomei no final do ano passado, mas eu fui placebo, né? Um ensaio clínico randomizado, metade toma a vacina, metade não toma a vacina, toma uma outra vacina que é semelhante. E eu acho que participar do estudo e conhecer o estudo me deu esse encorajamento, assim, me fez ver como as coisas elas era um protocolo rígido, era um protocolo sério e, e eu e eu tive a oportunidade de tomar a vacina, porque o estudo disponibilizou a vacina para quem tinha tomado placebo no início desse ano. E foi um alívio muito grande, mas também foi um sentimento de culpa de que eu estou tomando a vacina que todo mundo deveria ter acesso já a esse momento. Porque por mais que fevereiro desse ano pudesse parecer muito rápido para o desenvolvimento de uma vacina, era muito tempo em que as pessoas estavam morrendo. E a partir do momento que você começa a aplicar a vacina em mais e mais pessoas, você vai tendo uma noção cada vez melhor do perfil de segurança, você vai podendo botar uma lupa nos efeitos adversos, né? Igual foi a questão também, a vacina de Oxford, né? Foi vista, tem trombose, não tem trombose, porque agora você está aplicando numa escala muito maior. E eu acho que isso foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de poder ter participado do estudo. Muito triste de o processo de aquisição de vacinas ser tão lento, uma vez que elas já se provaram seguras no mundo inteiro, né? As vacinas elas foram adquiridas em grande quantidade por países ricos e todo mundo está sendo vacinado. E aqui houve essa essa aposta errada, né, em medicamentos que não tinham tem uma ineficácia comprovada, né, não é nem não tem certeza da eficácia, tem uma ineficácia e é um sentimento de pena. Almiro, tu falou que tu tomou a vacina de Oxford, né? E hoje no Brasil nós temos diversas marcas, por assim dizer, de vacinas. Como que tu enxerga isso? E como que tu enxerga que será daqui em diante a vacinação aqui no Brasil, mais ou menos? Eu acho que
a gente tem que ter vacina e a gente não tem que escolher a vacina. A gente não está nessa posição, infelizmente, né? A gente teve a oportunidade de aceitar, né, milhões e milhões de doses de vacina da Pfizer, que tem uma eficácia alta, só que não é só sobre isso, né? Quando foi anunciada a própria Coronavac, os dados até então mostravam que ela tinha uma eficácia de 50% na infecção, mas para mortalidade, que é o que realmente né, que é o desfecho duro chamado, né, a coisa mais grave que a gente quer evitar, era de 100%, se eu não me engano. E para hospitalização muito alta também. Então, a gente não tem que... E a vacina não é só proteção individual, é proteção coletiva também. Então, eu não tomo vacina pensando só na minha proteção, eu tomo com a ideia de que se mais pessoas se vacinarem, mais pessoas não vacinadas também estarão protegidas pela própria redução da circulação da doença. E então, eu acho, eu tô vendo, né, essa questão de algumas pessoas quererem, mas aqui só tem a Coronavac, eu quero a Pfizer. Não é uma coisa muito inteligente, a gente está demorando, né? A gente já demorou bastante para ter essas vacinas, agora que a gente tem elas, as pessoas não podem demorar para ir tomar, porque isso abre cada vez mais espaço para que o vírus continue circulando, surjam novas variantes, essas variantes sejam mais resistentes à vacina, e a pandemia continue aí, continue tirando a vida de mais gente. Então, isso é bastante contraprodutivo. E você tinha feito outra pergunta? Como eu vejo a vacinação? Eu vejo... Eu vejo assim, eu vejo que começou muito tarde e esse tempo perdido está tentando ser compensado, né? Apesar dos pesares, né? Das discussões aí com fornecedores de insumos super desnecessários, tratando aí na vida de todo mundo, mas que eu fico feliz com a perspectiva de uma vacinação da população adulta até o final do ano com as 2 doses, que é o que está sendo passado em muitos estados. Isso eu fico feliz, mas eu também tenho a ciência de que isso poderia ter acontecido muito antes, muito antes. Claro. Verdade. Você tem tido contato com alguma pessoa que tenha assim alguma prevenção, alguma restrição à vacina? Porque a gente falava um tempo atrás a respeito das expectativas quanto à vacina e hoje a gente pode falar também sobre hesitação vacinal, né? Lá na entrevista de setembro você falava que talvez esse pessoal anti-vacina não tivesse muito peso agora quando nós viéssemos a ter a vacina da Covid. Então, você tem contato com alguém, você conhece casos de pessoas que se colocam contra a vacina? Sim, mas eu, assim como eu usei o exemplo das pessoas que iam levando a quarentena mais a sério a partir do momento que elas perdiam membros da família, eu vejo um pouco isso com a questão da vacina. Eu eu conheço pessoas, nesse caso não da minha família, mas que tinham uma posição forte contra a vacina e que perderam pessoas importantes e a partir de então elas estavam esperando ansiosamente pela vacina. O que é muito triste, né? Não precisava acontecer isso. A gente tem um problema grande assim de divulgação de ciência, né? No Brasil, não é que o Brasil não faz ciência, que as pessoas isso não chega até elas acabam se formando pelos meios errados, infelizmente. E na minha própria família também, eu recebi assim um vídeo, né, mostrando que a vacina é magnética. Você toma a vacina e daí eles colocam um chip, uma coisa assim. E é complicado, assim. Eu convenci, assim, recentemente uma tia minha que estava com medo de tomar a vacina por causa de questão de efeitos adversos, porque era uma vacina nova, porque não sabia como ia ser, e tem uma coisa meio conspiracionista, né, de eles criaram a doença para criar a vacina, e daí para a vacina poder... Enfim, é toda uma coisa que você tem que ir conversando e não pode adotar uma postura muito imbatível, porque as pessoas têm essa resistência, né, a mudar de ideia. Mas sim, na minha família tem algumas pessoas que, por falta de conhecimento mesmo, que eu interpreto como se não sendo culpa delas, na verdade, não quiseram tomar e já poderiam estar vacinadas.
Tu sabes em que faixa etária está a vacinação em Santa Catarina? No meu município, as pessoas de 55 anos já poderiam ser vacinadas. Foi o caso da minha tia, essa que eu convenci a tomar vacina, que ela tomou semana passada. Então tá por aí para essa faixa, parece que na capital tá em, acho que 52, se eu não me engano, pelo que me foi comentado, não tenho certeza, mas tá nesse ritmo. Sim. Você tem acompanhado os trabalhos da CPI da Covid? Eu, eu tenho acompanhado mais de longe. Meu namorado é muito fissurado na CPI da Covid, ele tá sempre vendo os vídeos, mas É. eu acho um pouco desgastante às vezes. Ah, e eu fico um pouco incomodado vendo aquilo, porque tudo que acontece parece que é tão atrasado, parece que como que precisou chegar a esse ponto para as pessoas para ver a necessidade de se iniciar uma investigação e o modo como ela é conduzida às vezes me parece meio sensacionalista assim e me causa um pouco de desconforto assistir aquilo, sabe? A Sim. gente tem alguns tipo, eu gosto de tem alguns depoimentos que eu me senti feliz em ver. E o modo como foi conduzido, mas geralmente não, geralmente parece, sei lá, que eu tô vendo um barraco acontecer ali, tipo, uma coisa muito não muito em favor do que deveria ser, assim, da, da vida das pessoas e da vida perdida das pessoas por causa da incompetência Sim. do governo. Falando sobre a CPI da Covid, as informações, por quais meios de comunicação tu continua se mantendo atualizado e informado sobre a pandemia? TV, internet? Eu acompanho sempre as atualizações diárias do Ministério da Saúde e do Governo do Estado e do município de Porto Alegre, dos infográficos sobre a contaminação. Alguns veículos de comunicação, alguns jornais eu leio. Eu gosto de acompanhar diferentes jornais, né, para ter uma noção se as coisas são mais ou menos naquele sentido ou não. E quando eu tô nos meus pais, eles assistem o jornal. Eu gosto de assistir o jornal também, porque eu penso que é o que a maioria das pessoas vê. E, e eu acho importante porque às vezes a gente uh, bate de frente com as pessoas que têm uma informação, só que a gente não se pergunta como que elas se informaram daquilo. Então, sempre que eu leio, às vezes eu recebo o link no WhatsApp também, tipo, da vacina que tem um chip, e eu vou olhar aquilo ali só para, tipo, ter como explicar melhor por que aquela não é uma informação confiável. Então, mas minha preferência é o Ministério da Saúde e eu gosto de acompanhar também os dados a nível global pela Universidade de John Hopkins. Ok. Almiro, a gente te colocou como tarefa anterior a essa entrevista assistir a primeira entrevista. Eu te pergunto se foi nesse momento que você assistiu, se já tinha assistido antes, e qual foi a sensação que você teve ao se ver e ao se ouvir. Eu te falei, né? Ontem eu assisti, eu me senti um pouco incomodado, tipo, porque eu tava diferente. Eu, eu, eu me senti um pouco emocionado também, porque eu senti que foi um espaço para poder compartilhar uma experiência que é de muitas pessoas, mas que a gente não vê essas pessoas compartilhando essas experiências porque elas não têm a oportunidade. E também algumas coisas eu via que falava, por exemplo, a respeito da vacina, né? Eu pensava, nossa, naquela época eu ainda estava duvidando. E hoje eu
eu acho que não tem mais o espaço, não tem mais por que duvidar, né, de que a vacina é a solução. Eu acho que a gente se cansou do isolamento social, mas que a gente pode continuar mais um pouquinho, porque a gente já tem a vacina e a gente está vendo os países se vacinando, podendo liberar aos poucos as coisas com responsabilidade, né? E a gente tem cada vez mais próximo, ainda que num tempo desnecessariamente longo, essa perspectiva. Então, eu acho que eu tenho mais esperança do que eu tinha antes e acho que agora todo mundo tem mais informação, né? Então não tem mais por que justificar a falta de informação, assim, tão sem, sem, a, sem apresentar a informação correta, sem argumentar. É Sim. isso. É interessante que você participou da pesquisa da vacina e ao mesmo tempo você participou de uma pesquisa de história, né? Que tem, de certa forma, o mesmo objeto, mas por caminhos diferentes, né? Uhum. Sim. Você foi como que uma cobaia, de um lado, e do outro lado você teve a oportunidade de apresentar as suas avaliações, as suas experiências, e agora a oportunidade também de refletir a respeito do que mudou aqui e lá. Então, é uma E boa muita coisa colaboração mudou. com o conhecimento de todos os lados. Sim, muita coisa mudou. E eu acho que essa foi uma coisa importante, assim, da pandemia, ter buscado se envolver em ah, bastante projetos, assim, que pudessem contribuir de alguma forma com a documentação da pandemia, o que é o caso desse projeto, mas também com o desenvolvimento de uma saída para a pandemia, né? Muito importante. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de participar das duas coisas, sim. Você chegou a participar de mais algum outro projeto de pesquisa sobre a Covid? Ah, não, mas eu tenho uma extensão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a Liga de Medicina de Família e Comunidade. A gente desenvolveu algumas aulas sobre a Covid-19, sobre vacinas, sobre as vacinas, buscando desmistificar esses medos que as pessoas têm. E também, agora, com base nessa aula, a gente submeteu um trabalho para um congresso. Que E legal. também, eu também estive escrevendo junto com o grupo de trabalho e pesquisa da Associação de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família, 2 capítulos de livro sobre, mais especificamente, os impactos da pandemia nas crianças, né? No questão de aleitamento materno, de neurodesenvolvimento. Legal. Queria te parabenizar, né, por esse trabalho. Estás Obrigado. fazendo história, né? Construindo um livro, estás fazendo história, estar registrando esse momento tão atípico que nós vivemos, né? Queria te parabenizar. Obrigado. Então, assim, aquilo que estava no nosso roteiro de questões, a gente já tocou em todos os temas, e eu pergunto se tu gostarias de falar alguma coisa a mais, deixar alguma coisa mais registrado. Bom, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e infelizmente, né, a gente teve que fazer uma parte 2 porque a pandemia não, não acabou Não tão cedo, acabou? mas que acho que agora a gente tem uma esperança mais concreta do que antes, e a ciência de que, por mais que demore mais tempo do que a gente esperava, nós temos mais certezas, né? Há cada vez mais dúvidas, mas também cada vez mais certezas sobre as coisas. E é isso. Eu acho que, enquanto um aluno de baixa renda, eu me senti bem assistido na pandemia pelas iniciativas, tanto como eu tinha comentado, da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, tá fazendo doação de cesta básica até agora, e isso tem sido muito positivo. E a URGS, apesar dos pesares, tem auxiliado, tem a questão teve auxiliando a questão da alimentação, então eu não me senti desamparado e eu acho que isso é importante. É uma coisa que eu acho que eu não compartilhei, mas que eu gostaria de compartilhar, que enquanto aluno de baixa renda,
eu me senti muito mais olhado na pandemia do que fora dela, porque teve tantos momentos ao longo da faculdade que a gente teve essa preocupação de não ter alimento, de não ter segurança de moradia aqui, e a gente teve oportunidades importantes nesse período de pandemia, né? Parece que as pessoas olharam mais para isso, e isso foi muito importante, porque sem isso teria sido talvez impossível, diríamos. Que bom que tivemos essa assistência toda. Bom, muito obrigada. Tua experiência enriquece o nosso conhecimento e o nosso acervo de entrevistas. E eu espero que, se a gente fizer uma terceira entrevista, ela seja para comemorar e para discutir a vida nova depois do final da pandemia, tá? Com certeza. Então, eu passo a palavra para o Felipe, para as últimas considerações, e depois eu vou te fazer uma pergunta do consentimento ainda. Uhum. Bom, Almir, eu queria te agradecer pela tua participação no projeto. Foi uma participação muito enriquecedora para todos nós, né? Tanto para mim, para a professora e para os demais integrantes. Tenho certeza que tu cumpriu a tua tarefa histórica, né, durante a pandemia. Quero te agradecer. Sei que foi um privilégio, um prazer ter te conhecido e desejar muita saúde a todos nós. Obrigado, Felipe. Almiro, você mantém as autorizações dadas no início da entrevista sobre a revelação da identidade, disponibilização do vídeo na internet e uso da tua imagem? Sim, mantém. Bem, então tá. Muito obrigada. Obrigado. E aqui nós encerramos a entrevista, então.